Então, mas eu vou pregar uma mensagem escatológica, uma mensagem que fala sobre as coisas do fim, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, mas vou pegar em outro texto, numa carta do apóstolo Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, e, como eu disse, são textos de escritas apocalípticas, literatura apocalíptica da Bíblia, revelação sobre as coisas do fim. Mas nós queremos principalmente trazer luz a seu coração, trazer luz à sua alma, para que você possa entender que o importante, a essência dessa palavra, é que nós precisamos estar preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. E eu tenho uma introdução para fazer dessa mensagem, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, amém? Abra sua Bíblia agora em 2 Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo, são 18 versículos, por isso que eu quero já começar a leitura. Eu vou fazer uma exposição desse texto, mas eu quero ler todo ele na íntegra, para que você possa entender todo o contexto, e quando eu me referir versículo por versículo, você vai ter compreensão do contexto do que nós lemos. Então, 2 de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 18, eu vou ler. Essa carta o apóstolo Pedro escreveu mais ou menos no ano 66, 67 da era cristã, é a segunda dele. Ele escreveu a sua primeira carta muito próximo, questão de 1 ou 2 anos de diferença, e escreveu mais ou menos 30 anos antes do apóstolo João receber a revelação do Apocalipse, que foi mais ou menos no ano 93, 95 da era cristã. E você vai perceber que esse texto que eu vou ler, tem muita semelhança e tem citações do que João ainda ia receber. Então, para mim é uma prova inconteste da revelação do Espírito Santo, da palavra de Deus sendo revelada aos seus servos. Aqui, no caso, ao servo Pedro, que recebeu esta revelação e transcreveu para nós. Acompanhe a leitura, eu vou ler, vai ser projetado o texto na linguagem de hoje, mas a minha Bíblia é na Nova Versão Internacional, então você pode ver algumas diferenças, mas o contexto é o mesmo e o texto é o mesmo. O texto diz, o dia do Senhor é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do andamento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda? Essa pergunta, essa interrogação, são as pessoas fazendo a mesma pergunta que fazem para nós hoje. Vocês dizem que Jesus vai voltar? Será? Por que está demorando tanto? Por que ainda não voltou? É a mesma atitude que nós ouvimos hoje de algumas pessoas na atualidade. E desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa,
esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Espírito Santo, Tua palavra foi lida, nós temos esta revelação aos nossos corações, e eu te peço, amado Espírito Santo, traga iluminação, traga, Senhor, a luz às nossas mentes, para que essa palavra seja com clareza compreendida, e que possa produzir, Senhor, em nossos corações, a aguardada, a esperada, a tão sonhada confiança na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na volta de Jesus, aonde seremos ressuscitados os que já morreram, ou seremos transformados e subiremos junto com o nosso Senhor, para reinarmos em glória nos céus. O Senhor, é nessa confiança e nessa fé que nós oramos e queremos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Como eu disse, nós estamos dando início a essa série de mensagens, e eu confesso que seria bem necessário que nós tivéssemos pelo menos uns 3 meses de série, né? Para podermos trabalhar com mais detalhes e sermos mais específicos em algumas áreas da escatologia, do Apocalipse, para que os irmãos pudessem ter mais informação. Mas eu creio que nesse tempo nós vamos aproveitar bem o tempo, vamos remir o tempo, ser objetivos, principalmente práticos quanto a este assunto, que não tem sido muito pregado nas igrejas evangélicas da atualidade. Eu me lembro que na minha infância eu ouvia muitas mensagens e pregações sobre este assunto. Eu confesso que há anos atrás, 20, 30 anos atrás, havia muito mais expectativa dos cristãos no assunto referente à segunda vinda do Senhor Jesus. A impressão que eu tenho é que os crentes estão satisfeitos e felizes de viverem neste mundo. Não estão pensando muito, não estão querendo muito a volta de Cristo. E então a impressão que eu tenho, como também participante desse corpo de Cristo, eu também sou um cristão desse tempo, eu estou falando de um tempo passado, mas eu estou neste tempo presente. Nós sentimos no nosso coração, creio que o Espírito Santo nos tocou para que nós falássemos sobre isso, para que a igreja estivesse sendo despertada para esse assunto. Nós cantamos canções, essa canção do Apocalipse, que o pastor Elias acabou de ministrar uma parte dela, e a outra canção falando sobre o nosso Senhor glorioso, poderoso. Tudo isso está ali escrito na Apocalíptica, né? De Jesus Cristo como o Senhor vivo, Redentor, que reina para sempre, que voltará em glória para nos levar à morada celestial. É isso que a palavra apocalíptica nos ensina. Nós cantamos essas canções, mas muitas vezes existe uma certa nuvem sobre muitas teorias, muitos conceitos escatológicos, e as pessoas ficam confusas. Eu gostaria de, antes de começar a entrar propriamente na palavra, você tivesse em mente que hoje eu não vou tratar sobre assuntos específicos da escatologia, porque esses assuntos desviam a atenção do foco. Eu estava procurando uma figura, uma ideia de linguagem, uma forma de te explicar isso. Eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte: hoje nós estamos
tendo tanto barulho, tantas teorias teológicas e escatológicas, a teologia sistemática ela é tão produtiva em conceitos e em discussões, mas isso tudo tira a atenção do alvo, do fim, que é a volta do Senhor Jesus. Então é como se você estivesse indo para Campo Grande, e você quer chegar em Campo Grande. Nós queremos chegar no céu, nós queremos ser arrebatados, nós queremos ser encontrados, nos encontrar com Jesus nos céus, nos ares, que é o que a palavra de Deus nos diz. Mas aí a gente indo para Campo Grande, a gente fica se envolvendo aqui no pedágio da estrada da BR-163, a gente para lá em São Pedro e perde tempo lá em São Pedro, querendo entender a realidade daquela localidade, aí a gente passa por Bandeirantes, e em Bandeirantes a gente vai lá no posto, eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda, não ganho para falar o nome do posto, que a gente normalmente para lá em Bandeirantes, para lá no posto, e a gente perde tempo olhando a cafeteria que tem lá, olhando a lanchonete que tem lá. Então, por causa desses desvios de pensamento, então aí eu deixei de falar de Jaraguari, né? Daquele lanchonete que tem em Jaraguari também. Então, eu quero que você entenda isso, que todas essas coisas, eu quero ver se for possível na próxima mensagem, talvez eu faça mais uma mensagem sobre esse tema. Eu vou falar sobre a questão da morte e ressurreição dos mortos, sobre os sistemas escatológicos como o juízo eterno, milênio, tribulação, dispensações, Batalha do Armagedon. Então, talvez eu possa dar alguma explicação sobre isso, mas eu quero dizer para você que isso, na literatura do Apocalipse, ela traz mais, se você se focar nisso, ela vai trazer mais dificuldade e distração para você, do que propriamente compreensão do destino que você precisa chegar. E qual é o seu destino? Nessa ilustração que eu estou dando de chegar a Campo Grande, seu destino é Campo Grande. E qual é o nosso destino? O nosso destino é o céu, o nosso destino é subir nos ares com o Senhor Jesus. Então é isso que eu gostaria que você focasse. E é sobre isso que o apóstolo Pedro era um pastor. O apóstolo Pedro era um grande pastor. Foi um homem que Jesus deu para ele essa incumbência de pastorear a igreja que estava nascendo. O nascedor da igreja lá em Jerusalém. Pedro foi o primeiro pastor que pregou, e 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Quer pastor mais abençoado que esse? Eu não conheço. No segundo sermão, 5.000 almas se converteram e aceitaram Jesus Cristo como Senhor Salvador. Então eu quero trazer essa palavra pastoral para você nessa noite. E o apóstolo Pedro, ele está falando ali, e ele começa falando sobre, no começo de tudo, a eternidade se abre para o começo do tempo. Não havia tempo. No começo do tempo, que é o tempo cronológico, o Cronos, o nosso relógio, nossas 24 horas do dia, não havia tempo. Deus criou os céus e a terra. E aí a história vai continuando, e Deus cria o homem, e esse homem desobedece e sofre a queda. No tempo de Deus, traça o plano eterno de redenção, de salvação, de resgate desse homem perdido. No tempo certo, Deus manda Jesus Cristo, o Filho de Deus, e pela primeira vez, o homem encarnado vive, sofre e morre por mim e por você. Na sua primeira vinda, Jesus Cristo realizou essa obra, e Ele ressuscitou para ser o primeiro a ressuscitar dos mortos, diz a palavra de Deus. Então, é assim que o Senhor Deus nos mostra na Bíblia, desde Gênesis 3,15, é apocalíptico. Gênesis 3,15 já está falando da primeira vinda de Jesus. Que, nascido de mulher, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Já estava proclamado no primeiro livro, 3º capítulo, 15º versículo, já tem um versículo apocalíptico na Bíblia, falando dessa obra redentora de Jesus Cristo. E Jesus hoje está diante de Deus e nos justifica diante do Pai. E Ele retorna para o céu junto do Pai, envia o Espírito Santo, como Ele nos prometeu em João 14, 15, 16 e 17, Ele ora, encerrando essa promessa. E a igreja cresceu, se espalhou, e o Evangelho está chegando aos confins da terra. São Gabriel é aqui.
Os confins da terra. Se você for analisar lá de Jerusalém, no Oriente Médio, até São Gabriel do Oeste, Brasil, Mato Grosso do Sul, chegou aos confins da terra, ao Pantanal mato-grossense, sul-mato-grossense. Isso acontece para que quando Deus chamar os seus eleitos para o arrependimento e salvação, Jesus Cristo vai aparecer no céu com grande glória e poder. Então será o fim. Quando Cristo julgar as nações, tendo salvos a vida eterna, e os ímpios e perdidos, a condenação eterna. É isso que Jesus nos ensina, no seu sermão escatológico, Mateus 24. Então terminará o tempo cronológico, e voltaremos a viver na eternidade, o Kairos de Deus, o tempo eterno de Deus, o tempo de qualidade de Deus. Quando viveremos para sempre e sempre com o nosso amado Senhor e Salvador. Amém? Esse é o resumo. Espero ter sido claro e que você tenha entendido com clareza. Desde o início, Gênesis é o início, o começo de tudo, até o Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Chegou o tempo. E é sobre essa grande verdade bíblica que da segunda volta do Senhor Jesus, a volta de Cristo, que o apóstolo Pedro está tratando neste capítulo, e a primeira coisa que ele tem cuidado de dizer, é que ele está reforçando a mesma verdade que foi ensinada em suas cartas, na primeira e na segunda, que foi ensinada pelos profetas, profeta Daniel, profeta Ezequiel, profeta Joel, profeta Malaquias, profeta Zacarias, todos esses profetas falaram dessa segunda vinda, e olha o que ele diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 10 a 11, foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês, e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Aleluia! Então, havia essa palavra apocalíptica e escatológica dos profetas. Os apóstolos, Paulo, como ele diz, escrevia difícil, mas escreveu em Coríntios, escreveu em Efésios, escreveu em Tessalonicenses, escreveu em Colossenses. Seu texto mais famoso de Coríntios e Tessalonicenses sobre isso. João escreveu nas suas cartas, escreveu o Apocalipse. Lucas escreve Atos, que também faz referência. Então, e Jesus Cristo, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus faz sermões escatológicos profetizando a sua volta. Então, Pedro é muito claro em dizer que isso não é uma invenção. Não é uma invenção da igreja, não é uma invenção dos teólogos, não é uma invenção dos estudiosos. Isso foi uma promessa, desde o início da Bíblia, desde o início dos tempos. Isso é o tema central, a verdade central do cristianismo. Ele quer tratar sobre essa verdade. Nós precisamos entender que toda a Escritura fala sobre isso. A volta gloriosa do Senhor Jesus, fisicamente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, poderosamente, gloriosamente e triunfantemente, Jesus Cristo voltará. Aleluia! E essa verdade que eu quero que você entenda melhor nessa noite. Como Pedro, eu quero ser pastoral, pois nós temos vivido muitos ensinos de doutrinas, falsos mestres. Pedro fala sobre os falsos profetas, mas os falsos mestres na atualidade são piores do que os falsos profetas, porque a revelação já não está nos dada. Se você é fiel à revelação da palavra de Deus, a revelação canônica do texto bíblico, se você crê na Bíblia como regra de fé e prática, se você segue os ensinamentos da Bíblia, você não tem problema com os falsos profetas, porque aqui não tem falsidade. Mas o problema hoje são os falsos mestres. E eu quero falar sobre isso, começar falando sobre isso, que é assim que Pedro começa. Verso 3 ele diz: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões.
Eles não estariam seguindo os seus ensinos, sua fé, a sua consciência, o seu conhecimento. Não, eles estão seguindo as suas paixões. E meus irmãos, lembram? Pedro escreveu isso há 1940 anos atrás, aproximadamente, 1950 anos atrás, aproximadamente. E a atualidade desse texto para nós hoje. Porque nós temos falsos mestres no meio da igreja cristã, ensinando tantas doutrinas diferentes. A partir do século XVIII, XVII, XVIII, surgiram denominações chamadas cristãs que inverteram completamente o ensino dos profetas, o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus. Tem denominações cristãs que dizem que Jesus já voltou e está num tabernáculo oculto. E tem denominações que se dizem cristãs, que dizem que nós vamos continuar vivendo aqui na terra, que não vai ter essa experiência não, de subir para o céu, de ressuscitar, vai ser tudo aqui na terra mesmo. Então, existem falsos mestres ensinando, verdadeiras apostasias, enganos, e são escarnecedores. A palavra escarnecedor significa, são sarristas, fazem bandalheira com os ensinos da palavra de Deus, desvirtuam os ensinos da palavra de Deus. Tem gente dizendo que Jesus não virá, que é um sonho. Tem gente dizendo que é uma promessa poética e histórica, é um cristianismo histórico apenas, é uma palavra histórica. Jesus é uma figura histórica, Jesus não existiu de verdade. Gente, irmãos, nas igrejas cristãs, essas doutrinas estão sendo ensinadas hoje, agora. Enquanto eu estou pregando aqui, tem pastores pregando esses ensinos de falsos mestres. E os últimos dias que Pedro cita aqui, ele não está falando dos últimos dias na iminência da vinda de Cristo. Quando os apóstolos citam, o próprio João, Paulo cita os últimos dias, eles estão referindo no período que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então, meus irmãos, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos experimentando isso. Segundo as suas paixões, é um estilo de vida dos falsos mestres. Tem pastores pregando a doutrina do universalismo, que diz que todos estarão com Jesus. Todos. Porque, segundo a doutrina universalista, seria um equívoco de Jesus vir morrer para salvar apenas alguns, ou uma parte da humanidade. Então, para consertar esse equívoco de Jesus, a doutrina universalista diz: não, todos estarão nos céus, todos serão salvos, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. O resumo do Evangelho, João 3,16, diz que todo aquele que nele crê, e tem gente que crê em tudo, menos em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Crê em muitas promessas, crê em muitas teorias, em muitas filosofias, mas não no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essas doutrinas, quando a doutrina é boa, o ensino é bom, a prática é boa, mas quando a doutrina é uma mentira, a vida dessas pessoas é uma mentira, pessoas estão vivendo em mentira, estão sendo enganadas pelos falsos mestres. Diz o texto, eles serão enganados por esses ensinos. E veja o ensino deles, a pergunta que eles fazem: o que houve com a promessa da sua vinda? Eles põem em dúvida a vinda de Cristo, é uma estratégia de Satanás. Lembra de Satanás perguntando para Jesus, né, botando dúvida em Jesus Cristo, se és filho de Deus? É a estratégia de Satanás. Satanás é o padroeiro desses falsos mestres, desses falsos ensinos. Eles insistem e zombam, fazem chacota da nossa esperança, da nossa fé, dizendo que é um argumento falso, que o mundo sempre foi assim desde a criação, que Deus deu corda no mundo e deixou para funcionar, e Deus não está nem aí para a nossa história, para a nossa vida. Deus não se importa com você, Deus não se importa com o mundo. No verso 5, o apóstolo Pedro nos diz assim: eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, está formada da água e pela água. Aleluia! A palavra de Deus
Eles negam o propósito do juízo de Deus. Eles negam que houve um primeiro julgamento, que houve um primeiro juízo. E o apóstolo Pedro é assertivo em dizer que pela água, na água o mundo foi criado, pela água foi destruído, no primeiro juízo de Deus. Lembra do dilúvio? Então Pedro mostra que esses falsos mestres, eles deliberadamente ou de propósito, eles tentam nos enganar, dizendo: não, Deus fala que vai fazer juízo, Deus fala que vai mandar Jesus de volta, mas não volta. Lembra de como Satanás abordou Eva? Será que vocês morrem de verdade? Então, são esses os ensinos dos falsos mestres. E Pedro usa 3 argumentos importantes contra esses ensinos. Primeiro, o mundo foi criado pela palavra criadora de Deus, é o verso 5 que eu li. Segundo, este mundo já sofreu juízo pelo dilúvio, pela palavra de Deus. Deus declarou que ia inundar a terra e ele cumpriu o que ele havia prometido. Este mundo já sofreu o juízo. Olhando para o passado, nós vemos que teve juízo sim, pelo dilúvio. Deus já provou que quando ele diz que vai ter um fim, o fim vem, o julgamento vem, o juízo acontece. E agora, olhando para frente, nós temos que confiar e acreditar que haverá um momento em que Deus vai fazer de novo, não mais com água, mas pelo fogo, segundo a palavra de Deus. Deus disse que não seria mais por água, quando ele fez a aliança com Noé. Não será mais por água, mas ele vai cumprir o juízo. Então, o universo foi criado pela palavra de Deus, o juízo do dilúvio veio pela palavra de Deus, e o juízo final, na segunda vinda de Cristo, quando o mundo será consumido pelo fogo, acontecerá também segundo a palavra de Deus. Eu creio nisso. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Eu achei que alguns não creriam nessa palavra. Segundo ponto que Pedro aborda, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A destruição pelo juízo de Deus deste mundo. É uma cena terrível. É uma cena dramática que Pedro está descrevendo aqui. Talvez se assemelhe aos melhores filmes hollywoodianos, né? Os filmes de destruição em massa, de ataques de alienígenas. Então, é uma cena muito pesada. E isso não é uma retórica, isso não é apenas uma palavra de Pedro. Isso é uma profecia, entregue a ele pelo Espírito Santo de Deus. E ele escreve que, pela palavra, os céus e a terra. Interessante que essa palavra céus está de propósito no plural. Porque Pedro está fazendo a referência dos 3 céus que são conhecidos. O céu que nós podemos ver a olho nu, que é a nossa mesosfera, né? Nossas nuvens. A estratosfera, que depois vem o espaço, o universo, as estrelas, as galáxias. E o céu de Deus. O céu de Deus não será atingido por esse terremoto, por essa grande destruição com fogo, porque lá não entrou pecado. Mas o universo, o texto é muito claro em dizer que o universo vai se desfazer, que os céus vão se desmanchar, será um incêndio intergaláctico, será algo universal, será algo de proporções que nunca foi visto pela humanidade. No verso 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída. Irmão, presta atenção num detalhe. Os céus e o universo vão derreter com o fogo da palavra de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. No verso 12 ele fala: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. E esse texto está em total harmonia com Apocalipse 6, do verso 12 ao 17, que narra exatamente isso.
fala sobre o teto do universo desabando sobre as cabeças dos ímpios, e os homens mais poderosos da terra sofrendo, desesperados, sem saída, pedem a morte, porque chegou o grande dia da ira do nosso Deus. Quem pode suportar, diz João em Apocalipse. Esta é a cena, é com essa força e com esse poder que Pedro nos descreve. Nós sabemos que hoje o homem teria condições de destruir o mundo com as suas bombas atômicas de hidrogênio. Mas eu quero dizer para você que não vai ser um presidente de nenhum país mundial que vai acionar esse botão. Quem vai acionar esse botão é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem vai descer sobre as nuvens é o Senhor Jesus Cristo. Não vai ser o homem que vai detonar isso, mas será Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele pela palavra começou, e Ele pela palavra vai dar o fim. E talvez você esteja fazendo várias perguntas em seu coração. Enquanto os descrentes zombam, enquanto os falsos mestres desvirtuam o ensino da palavra de Deus, surge a pergunta que todos nós fazemos: Senhor Jesus, nesse mundo de injustiça, de sofrimento, de terrorismo, de fome, de pobre, de guerras, de pobreza, de doenças, de destruição familiar, por que Jesus ainda não veio? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, volta logo, Senhor. Talvez muitos estejam pensando assim, e Pedro sabia que naquele tempo também. Não se esqueçam disto, verso 8, Pedro fala: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A resposta para essa pergunta, se você se faz, é essa. A perspectiva do tempo para Deus é diferente da nossa perspectiva. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. Ele criou o tempo antes de haver tempo. Ele está para além do tempo. O tempo cronológico do seu relógio é diferente da eternidade. Sabe uma explicação bem simples? Se você pegar 2019 e tirar 50 anos, você vai chegar em 1969, né? Que é o ano do meu nascimento. Então, esse é o nosso tempo, Cronos. Mas se você pegar 1 milhão de anos e diminuir da eternidade, quanto vai sobrar? A eternidade. Não fez diferença. Se você tirar 1 bilhão de anos, quanto vai sobrar? A eternidade. Se você tirar 1 trilhão de anos da eternidade, diminua, quanto vai sobrar? A eternidade. É isso. Então, por isso que o apóstolo diz, para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Deus não conta o tempo, não mede o tempo pelo seu relógio, pelas voltas da terra. Isso é muito pequeno para Deus. Isso é muito insignificante. Num piscar de olhos de Deus, passaram-se milhares de anos. E é isso que o apóstolo está tentando nos ensinar. Para Deus sempre é eternidade. Deus não vê o tempo como eu e você vemos. Porque parece que Deus está atrasando a volta de Jesus. Parece que Ele está demorando. O verso 9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, como alguns dizem. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Olha que palavra. Sabe por que Jesus não veio? Porque Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem à salvação. É esse o motivo de Jesus não ter voltado ainda, meu irmão. É por esse motivo ainda que Jesus não voltou. O apóstolo Pedro é muito claro. O atraso de Deus, como alguns julgam, não é atraso, não é demora. É a misericórdia de Deus que retarda a vinda de Cristo. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se convertam do seu mau caminho, diz o profeta Ezequiel. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todos, sem escolha, sem acepção, aquele que crê em Jesus seja salvo. É esse o desejo de Deus em Jesus Cristo. Então, quando Deus entender que todos foram chamados à salvação, então Jesus voltará. É isso. É por isso que Jesus ainda não voltou. E o apóstolo escreve no verso 10 ainda, de que forma Jesus virá. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão.
Significa que o dia que Jesus vai voltar não será um dia conhecido, não será um dia esperado. Então, se você já acreditou em datas marcadas para a volta de Jesus, não caia nesse ensino de falsos mestres. É mentira, é engano de falsos mestres. Será um dia com a mesma rotina de sempre. Jesus Cristo vai voltar e vai nos pegar fazendo as nossas atividades diárias, diurnas ou noturnas. Você vai estar vivendo normalmente, você não vai estar esperando. E eu quero fazer um aviso, que quem tem o hábito de pecar diariamente, cuidado, porque Jesus pode voltar e te pegar no meio do pecado. Se você tem hábito de fazer coisas erradas durante o seu dia, cuidado, porque Jesus pode voltar quando você estiver fazendo as coisas erradas no seu dia. Será inesperado, como um ladrão. Quem estiver lendo a Bíblia e orando, quem estiver evangelizando, quem estiver orando, quem estiver buscando a Deus, Jesus pode voltar e você vai estar em comunhão com Deus. É isso que Jesus diz, quando Ele diz que o dia virá como um ladrão. É isso que Jesus nos ensina. Nós investimos nas coisas dessa terra, e o texto no verso 10, a parte B diz assim: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Nós temos construído casas, nós temos comprado propriedades, nós temos investido em bens neste mundo, e isso não é errado, meu irmão, você não está fazendo nada de errado se você faz licitamente. O problema é quando você investe toda a sua vida nisso, quando você coloca todos os seus sentimentos, as suas esperanças, quando você se apega a estas coisas, e você se apega a este mundo, como se fosse aqui a sua morada permanente. A palavra de Deus nos diz que não, que nós somos passageiros, nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui. Se seu coração está nessa terra, se tudo que você valoriza, se pode comprar ou vender neste mundo, se tudo que você espera está nessa terra, saiba que você está acumulando para o fogo da destruição de Deus, quando Jesus voltar. É nesse sentido que alguém disse uma frase: não é tolo que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Essa frase repete o que Jesus disse em Mateus 16: se quiser ganhar a sua vida, você tem que perdê-la. Se você perder a sua vida por amor a mim, você vai achá-la. Se você quiser ganhar a vida eterna, você tem que perder as coisas, perder o domínio, perder a vontade, perder o controle e entregar tudo nas mãos de Jesus, entregar tudo nas mãos de Deus. O texto nos diz, o apóstolo Pedro está dizendo que tudo vai ser atingido pelo fogo destruidor, abrasador, e se tornará cinzas. Onde você está construindo o seu patrimônio, meu irmão? Jesus Cristo alertou: ajunte tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, e nem o fogo vai queimar. Jesus avisou, nos orientou. E eu quero fazer uma aplicação desse texto para você. O que você tem que fazer? O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos nos portar para aguardar a segunda vinda de Cristo? O apóstolo Pedro era um pastor daquela igreja, e ele estava pregando, ele estava escrevendo nessa carta para ensinar a igreja do Senhor Jesus. E é isso que eu quero, com o texto do servo, do apóstolo, eu quero trazer algumas orientações para você. Verso 11, o apóstolo diz assim: visto que tudo será assim desfeito, ou seja, tudo que você conhece hoje vai sumir, vai se derreter, vai ser destruído. Toda a matéria que você conhece hoje não vai mais existir. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Como eu aplico essa mensagem na minha vida? É a pergunta que você precisa fazer. Jesus vai voltar e o que vai acontecer comigo? O que eu preciso fazer? Essa era a pergunta que os crentes faziam para Pedro. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, talvez você esteja sofrendo também. Perseguições, não daquele tipo, perseguição dos romanos, mas você pode estar sofrendo algum tipo de perseguição. Perseguição maligna, perseguição humana. Primeira coisa que Pedro nos diz: precisamos estar preparados. Pedro está dizendo que tem certeza que tudo será desfeito. O verso 11 nos diz isso.
O céu será, tudo será destruído. No céu, na terra e tudo que for construído em cima da terra, tudo será destruído. Nos últimos dias, no tempo do fim. E se vão ser desfeitas todas as coisas, Pedro diz, vivam de maneira santa e piedosa. Se você crê que Jesus Cristo te salvou, mas não crê na volta de Jesus, mas não leva a sério a volta de Jesus, não se preocupa com a volta de Jesus, você pode estar sofrendo de uma esquizofrenia espiritual, vivendo em uma ilusão de que tudo vai dar certo no final. Não, Deus é misericordioso, Jesus é bom, né? Deus é bom, Jesus nos justifica diante de Deus. Eu quero dizer para você, saia dessa balela. Se você crê que haverá esse juízo e essa destruição final, mas brinca com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com Deus, com o relacionamento com os irmãos, você está vivendo uma insanidade espiritual, fazendo e vivendo da forma errada, achando que vai dar certo no final. Isso é insanidade, é fazer a mesma coisa errada, achando que vai dar certo. Então saia dessa também. Ao invés de ficar discutindo teorias escatológicas, o milênio, é o pré-milênio, é o pós-milênio, são as dispensações. Quem que será os países que vão brigar na Batalha do Armagedon? Isso aí é desvio, isso daí é bandeirantes. Se preocupe com a volta de Cristo, como você vai estar. Se preocupe com chegar ao seu destino. Você vai estar preparado? Primeira coisa, esteja preparado. Se você está só na dúvida, só na crítica, só na discussão, se prepara, pois ele vem. Independente se ele vem montar num cavalo branco, num vermelho, num preto, ele vai vir. Independente se ele vai vir sem montar em cavalo, ele vai vir. Ele virá. Não se preocupe com os desvios, com os detalhes. Se preocupe com o seu destino. Se preocupe com o que a palavra de Deus nos promete e nos garante. Segunda coisa que você deve fazer: primeiro, estar preparado. Segundo, é aguardar a segunda vinda com expectativa. Verso 12a diz, esperando o dia de Deus. Meu irmão, fala a verdade. Não precisa falar para mim não, fala para você mesmo. Você espera a volta de Cristo? Você aguarda? Você pensa na volta de Jesus Cristo? Você, quando está orando, você fala, Jesus, eu quero subir contigo. Senhor Deus, eu quero estar preparado. Eu quero me santificar. Eu quero ser santo. Quero ser puro, quero ser limpo, para subir com Jesus. Na correria do dia a dia, no seu trabalho, na preocupação com a aposentadoria, com o médico, né, com concursos, será que nessa correria sua toda, você lembra que Jesus vai voltar? Você aguarda a volta de Jesus para essa geração? Tem estudos que apontam que está longe ainda, tem estudiosos aí, falsos mestres, dizendo, não, Jesus vai demorar, fica tranquilo. Não se preocupa não. Você vai acreditar em homens? O apóstolo Pedro está dizendo que virá como ladrão. Você espera o ladrão entrar na sua casa? Não. Então não fique esperando, não meça tempo, não coloque datas, não entre nas conversas de marcar datas, de que está longe ou que está perto. Esteja preparado. Então viva esperando, aguardando ansiosamente, crendo e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É essa a sua atitude, meu irmão. Estar preparado e esperar, aguardar com expectativa a segunda vinda de Jesus. Sabe por quê? Quando a gente espera algo com expectativa, com vontade, com força, a gente não se desvia disso, a gente não se distrai disso, a gente não fica preocupado com outras coisas. Talvez seja por isso que nós estamos preocupados com tantas coisas e nos esquecemos de que Jesus vai voltar. Que em breve Jesus voltará. E o breve pode ser 1000 anos, como pode ser um dia. É isso que o apóstolo está nos dizendo. Então esteja preparado. Aguarde com ansiedade, com expectativa, para você não se desviar da santidade, da piedade, como diz o apóstolo. Terceira coisa que nós temos que aprender e nos preparar. Nós precisamos apressar a vinda do Senhor.
apressando a vinda do Senhor. O verso 12b diz isso, apressando a vinda do Senhor. O apóstolo diz que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, retarda a vinda de Jesus, para que nós possamos ser salvos, para que todos sejam salvos. E então como que nós podemos apressar a vinda de Jesus? Como apressar? É antecipar. Então como eu posso antecipar a vinda de Cristo? Jesus Cristo fala no sermão escatológico, Mateus 24, ele responde essa pergunta. Ele diz: este evangelho será pregado em todo o mundo, e breve então virá o fim. Deus está aguardando que todos cheguem ao arrependimento. Por isso nós somos uma igreja missionária. Por isso nós insistimos que você compartilhe Jesus com todas as pessoas que você conhece, próximas a você. Por isso que nós temos a ferramenta das células, nós temos a célula como a essência dessa igreja, para que você possa estender os braços dessa igreja com a missão de Jesus Cristo, que é de levar o Evangelho às pessoas. Quando todos estiverem tocados pela palavra do Evangelho, quando todos receberem a chamada do Evangelho, e tiverem a oportunidade de crer em Jesus, nós entendemos que haverão aqueles que não crerão. Jesus de várias formas nos ensina que muitos não crerão. Nesse próprio sermão escatológico, Jesus diz que aqueles que forem chamados e forem salvos irão para a sua direita, e aqueles que forem ímpios irão para a sua esquerda. Então Jesus já estabeleceu que haveria pessoas que não crerão no Evangelho, que não aceitarão a mensagem. Então a nossa responsabilidade não é converter as pessoas, a nossa responsabilidade não é obrigar as pessoas a receber Jesus, a se arrependerem e a se converterem, mas a nossa responsabilidade, a nossa missão, para apressar a vinda de Cristo, é pregarmos o Evangelho, é sermos o Evangelho vivo da cruz de Jesus. Através da transformação das nossas vidas, podemos transformar a vida de outras pessoas com a salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. É isso que Deus está aguardando, que a igreja assuma o seu papel, que a igreja seja missionária, porque o Evangelho precisa ser pregado a toda língua, povo e nação. As pessoas precisam ser alcançadas, e no momento em que forem alcançados pela salvação do Evangelho, então Ele vem. Então Ele vem. É assim que nós podemos apressar a vinda de Cristo, cumprindo a nossa missão. Eu espero que você não assuma a postura de dizer assim: não, pastor, então eu não vou pregar mais, porque eu não quero apressar. Eu espero que você não assuma essa postura. Algumas doutrinas escatológicas dizem que nós não precisamos pregar, que já está estabelecido, já está determinado aqueles que serão salvos e os que não serão salvos. Então a igreja não precisa ser missionária, a igreja não precisa pregar o Evangelho. Existem algumas doutrinas que caminham por essa trilha, mas nós cremos que nós somos comissionados por Jesus. Jesus disse: ide, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim. A consumação dos séculos, em algumas traduções, em outras, até o fim. E Jesus estava se referindo aos últimos dias. Então é essa a atitude da igreja. Se você quer logo receber a vinda de Cristo, se você quer logo viver a eternidade com Jesus, se você quer logo receber um corpo glorificado, não ter mais choro, não ter mais dor, se você não quer mais passar fome, se você não quer mais ter doença, se você quer passar os seus dias bebendo da água da vida, comendo do fruto da vida, se você quer passar a sua eternidade, a eternidade que não tem como você medir, não é igual os 70, 80, 100 anos que você tem para viver, máximos. Esse é o Cronos, esse é o tempo, mas a eternidade é para sempre. Se você quer apressar a vinda de Cristo, seja um discípulo de Jesus que faça discípulos. Seja um servo do Senhor Jesus que produz fruto, que produz vida.
E aí nós estaremos apressando a vinda de Cristo. Quarta coisa, então, primeira é estar preparado. Segunda é aguardar a vinda de Cristo com expectativa. Terceiro é apressar a vinda de Cristo, sendo discípulos de Jesus que fazem discípulos. E quarto é confiar na promessa. Verso 13 diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Meus irmãos, você não precisa ficar assustado com essa mensagem. Você não precisa ficar apreensivo. Não precisa sair daqui preocupado. Confie na promessa. Tenha confiança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para os que não reconhecem Jesus como Messias, como Salvador, como grande Rei, estes sim, esses não têm esperança. Esses ainda não têm esperança. Os céus cairão sobre as suas cabeças, e o texto é bem claro. Mas para aqueles lavados no sangue do Cordeiro, que de acordo com a sua promessa, esperam o juízo, não passarão pela destruição do planeta, mas esperam um novo céu e uma nova terra, e onde nós habitaremos com um novo corpo glorificado. Os que já estavam mortos ressuscitarão. Nós vamos falar sobre isso. Os difíceis textos de Paulo, mas que são muito claros dentro dessa palavra de Pedro. E eu concluo trazendo algumas orientações práticas. O verso 14, usando o texto de Pedro, claro, diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, isso é para nós estamos esperando, enquanto você espera, enquanto eu espero, enquanto a igreja do Senhor Jesus espera, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Você que está se preparando, que está aguardando e se empenhando na sua vida, você precisa se esforçar, eu preciso me esforçar. Pedro diz 3 coisas aqui, que nós sejamos encontrados em paz. Primeiro, para de brigar com seu irmão por qualquer coisa. Para de ficar odiando as pessoas. Para de sentir raiva um do outro. Libera perdão, pede perdão. Assim como Cristo te perdoou, assim como Cristo me perdoou, perdoa também. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Você tem que ser encontrado em paz. Porque você já pensou, Jesus está voltando e você está com raiva do irmão? E você está com ódio do seu pai, da sua mãe, ou dos seus irmãos biológicos ou irmãos na fé em Jesus? Você acha que você vai subir com esse sentimento, com essa atitude de guerra interior? O texto diz que tem que estar imaculado. Jesus tem que te encontrar sem mácula, sem mancha, sem sujeira e sem pecado em sua vida. Não é que você não pode pecar. O mesmo apóstolo Pedro nos diz que Deus é fiel e justo. Não, é o apóstolo João que fala isso. Mas Pedro também fala sobre isso. Mas João fala que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda maldade e de toda injustiça. Mas para que haja perdão precisa haver arrependimento, confissão e pedido de perdão. Então nós temos que estar preparados. Primeiro, esteja em paz com você mesmo, com seus irmãos e com Deus. Segundo, não tenha sujeira na sua vida. Sujeira escondida debaixo do tapete vai atrapalhar você subir. Tem que limpar essa sujeira. Tem que confessar pecado. Tem que se arrepender. Tem que pedir perdão, ser justificado pela salvação, pela justificação de Jesus. Terceiro, inculpáveis. Que Jesus te encontre inculpável, irrepreensível. O verso 15 e 16, concluindo, diz: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está reconhecendo aqui que Paulo tem um texto de difícil compreensão quando ele fala sobre as coisas do fim. Mas a revelação de Jesus em Paulo
nos mostra grandes verdades da ressurreição dos mortos. É Paulo que diz, lá em Coríntios 15, e quando Jesus aparecer nos ares, seguido dos seus anjos, soará a grande trombeta, e aqueles que já morreram ressuscitarão e receberão o corpo será glorificado. E aqueles que estão vivos serão transformados e subirão com Jesus. É isso que nós precisamos saber, irmãos. Se vai ser antes do milênio, se vai ser depois do milênio, se vai ser após o milênio, se vai ser sem milênio, se vai ter guerra entre a Rússia e os Estados Unidos ou não, se vai ser lá no Vale do Armagedon ou não, se tem os tempos, as eras. É isso, o que nós precisamos saber é isso, que nós precisamos estar preparados, porque o dia vem em que Jesus descerá dos céus, nos ares, descerá nas nuvens, com poder e grande glória, glorioso, poderoso, e será de surpresa. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e nem percam a sua firmeza e caiam. Cuida, meu irmão, cuide para que não caia. Mesmo o apóstolo Paulo escreveu, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Verso 18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Finaliza aqui com duas coisas. Pedro está finalizando esse texto com duas coisas: graça e conhecimento. Cabeça, conhecimento. Graça, coração. Escritura e vida. Palavra, escritura e vida prática. Amor e cuidado. Muitos se preocupam em conhecer, estudam muito, veem muitos vídeos na internet e se confundem muito. Eu não estou dizendo que não é bom estudar, é bom estudar. As minhas convicções são muito fortes, estão cada vez mais fortalecidas porque eu estudo muito esse assunto. Tenho estudado muito, há muitos anos. E tentei aqui em 53 minutos resumir tudo que eu creio, através do que o apóstolo Pedro me ensinou. E assim, tem vários detalhes, tem várias dúvidas escatológicas e apocalípticas. Tem. Os estudiosos não chegaram à conclusão se Lutero, Calvínio, Zwinglio, Jacob Hermínio não conseguiram chegar a uma conclusão. Quem somos nós para chegar a uma conclusão? Se o John Wesley, Whitefield, Spurgeon, grandes pregadores, não chegaram a uma conclusão, a Convenção Batista Brasileira não estabelece um princípio único. A declaração da nossa denominação, ela deixa, de certa forma, um pouco em aberto. Ela tem uma tendência ao que eu ensinei aqui. Para os que já estudaram e conhecem, sabem que o que eu ensinei aqui está muito voltado ao amilenismo. Mas não está declarado isso na nossa convenção. Fica indicado que é isso. Por quê? Porque existem muitas dúvidas. Mas uma coisa que não tem dúvida nenhuma, na Bíblia, na Palavra de Deus, e em todos os estudos que nós podemos fazer, que você possa fazer, é que Jesus Cristo voltará outra vez. Jesus Cristo virá para nos buscar, a noiva do Cordeiro. Lembra da parábola das 10 virgens? Meus irmãos, nós teríamos mensagem para pregar aqui. Nesse sermão eu poderia tirar umas 10 mensagens mais ou menos. Eu vi vários tópicos assim, não, isso aqui dá uma mensagem, isso aqui dá uma mensagem, isso aqui dá uma mensagem. Eu poderia pregar 10 mensagens de 50 minutos sobre só esse texto de Pedro. Então é muito extenso esse assunto.
Mas eu quero que você entenda qual é o seu destino. Eu volto à ilustração que eu iniciei essa palavra. Você quer chegar aonde? Você quer chegar nos céus, na salvação eterna, ou você quer chegar na perdição eterna? Você quer chegar em Campo Grande ou você quer chegar em Jaraguari? Então, não se preocupe com os desvios, com os trevos, com os pedágios. Observe o alvo, e o alvo é Cristo. A vinda de Cristo é certa. Você está aguardando a volta de Cristo? Você deseja a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Você está apressando a volta de Jesus? Você crê nessa verdade que eu preguei? Que resultados esta confiança, essa palavra de fé, essa certeza pode produzir no seu coração, se você tiver fé nisso, se você confiar nisso? Você vive santificado? Você vive buscando ser santo, ser puro, se guardando deste mundo mau? Você crê que Jesus voltará a segunda vez? Responda para si essas perguntas que eu fiz. Durante a semana você vai ter essas perguntas no estudo de célula. E eu peço que vocês compartilhem essas perguntas na célula. O que você crê? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança? Mas compartilhe baseado na palavra de Deus. Na palavra que é fiel, que vai se cumprir. Pela palavra, Deus criou o mundo. Pela palavra, Deus enviou Jesus a primeira vez. Pela palavra, Deus ressuscitou Jesus Cristo. Pela palavra, Jesus Cristo vai voltar. Amém? Com muita alegria, aquele dia em que o Senhor aparecerá nas nuvens, acompanhado dos seus anjos e dos remidos, nós ouviremos do nosso Senhor Jesus: sejam bem-vindos, amados do meu Pai. Que essa seja a frase que você queira ouvir no teu último suspiro de vida neste mundo. Bem-vindo, amado do meu Pai, entra para o gozo do seu Senhor. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Que essa seja a sua esperança, meu irmão. Que você saia daqui essa noite esperançoso e confiante que Jesus vai voltar e que você vai se encontrar com Ele nos ares. Amém? Que essa palavra possa continuar falando ao seu coração.